Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Método Papio. Nessa aula eu vou falar sobre a negação dos quantificadores todo, algum e nenhum. Antes de começar a nossa apresentação, eu quero dizer que esse vídeo ele faz parte de um artigo que nós publicamos lá no nosso blog. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. Então, além desse vídeo, esse artigo também traz um quiz para você testar os seus conhecimentos sobre o assunto que nós vamos falar aqui, que é a negação dos quantificadores todo, algum e nenhum. Então, vamos à nossa apresentação e depois eu volto para falar com vocês. Vamos iniciar então a nossa apresentação sobre negação dos quantificadores todo, algum e nenhum. Primeira coisa, eu quero falar sobre a negação de proposições. A negação de uma proposição lógica significa que você vai trocar o valor lógico de uma proposição. Por exemplo, se a proposição possui valor lógico verdade, então, quando você fizer a negação dessa proposição, ela vai ter um valor lógico falsidade. E a mesma coisa acontece se ela tiver um valor lógico de falsidade. Se você fizer a negação dessa proposição, você vai ter o valor lógico verdade. Muito bem. Agora, o que são quantificadores? Os quantificadores, eles exprimem quantidade. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de quantificadores que nós vamos utilizar aqui. Por exemplo, nós temos o todo, existe, cada, pelo menos um, nenhum, muito, algum. Muito bem. Vamos colocar alguns exemplos aqui para contextualizar. Todos os bons alunos tiram boas notas. O quantificador utilizado aqui é todos. Existem bons alunos que tiram boas notas. O quantificador utilizado aqui é existem. Pelo menos um brasileiro gosta de samba. O quantificador utilizado aqui é pelo menos um. Agora, vamos mostrar a classificação desses quantificadores. Um quantificador ele pode ser universal ou pode ser existencial. O quantificador universal ele é utilizado quando queremos nos referir a todos os elementos de um conjunto. Já o quantificador existencial ele se diferencia do universal porque não se refere a todos os elementos de um conjunto. Ou seja, ele faz referência a pelo menos um elemento pertencente ao conjunto. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem um quantificador universal, no caso, o todos. No segundo exemplo, nós temos um quantificador existencial, no caso, existem. No terceiro exemplo, nós também temos um quantificador existencial, no caso, pelo menos um. Muito bem, agora eu vou falar sobre uma outra classificação, agora das proposições. Essas proposições elas podem ser afirmativas ou negativas. Vamos colocar alguns exemplos aqui para contextualizar mais uma vez. Todo goiano é brasileiro. Muito bem, aqui nós temos uma frase afirmativa. Então, a proposição é classificada como afirmativa. Nenhum goiano é brasileiro. Embora nós tenhamos aqui um verbo afirmativo, no caso, nós temos um quantificador nenhum. E nenhum está implícito o não. Então, nesse caso, nós temos uma proposição negativa. Vamos ao próximo exemplo. Algum goiano é brasileiro. Nesse caso, nós temos uma proposição afirmativa. Algum goiano não é brasileiro. Nesse caso, nós temos uma proposição negativa. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os quantificadores universais e quais são os quantificadores existenciais. Vamos começar pelos quantificadores universais. São dois, é o todo e o nenhum. Já os quantificadores existenciais são 4. Algum, existe, existe algum e pelo menos um. Agora, vamos colocar alguns exemplos aqui e vamos fazer algumas classificações. Veja que toda doença é curável. Temos aqui um quantificador universal e o verbo é afirmativo. Então, a classificação é proposição universal afirmativa.
Segundo exemplo, nenhuma doença é curável. Nós temos aqui um quantificador universal e um verbo negativo por conta do quantificador nenhuma. Então, a classificação é proposição universal negativa. Próximo exemplo, existe doença que é curável. Nós temos aqui um quantificador existencial e um verbo afirmativo. Então, nós temos uma proposição existencial afirmativa. Pelo menos uma doença não é curável. Aqui nós temos um quantificador existencial e um verbo negativo. Então, a classificação é proposição existencial negativa. Só para consolidar, vamos pegar o segundo exemplo de novo. Nenhuma doença é curável. Nós temos uma equivalente a essa proposição. Toda doença não é curável. Então, toda vez que você tiver um quantificador nenhum ou nenhuma, você tem uma frase ou uma proposição negativa. E você sabe que pode trocar o nenhuma por toda não. São proposições equivalentes. Agora, vamos à parte final. Eu quero falar sobre as regras para negar proposições quantificadas. Olha só, se você tem um quantificador existencial na sua proposição, quando você fizer a negação dessa proposição, você utilizará um quantificador universal. Agora, se você tem uma proposição que tem um quantificador universal, você utilizará um quantificador existencial na negação. Agora, em relação aos verbos, se você tem um verbo afirmativo na proposição, se você fizer a negação dessa proposição, você utilizará um verbo negativo. Do contrário, se você tiver um verbo negativo, você utilizará um verbo afirmativo na negação dessa proposição. Agora, vamos colocar aqui alguns exemplos e colocar em prática essas regras. Primeiro exemplo, proposição P. Nenhum carioca é corintiano, ou o seu equivalente. Todo carioca não é corintiano. Veja que aqui nós estamos utilizando um quantificador universal. Então, quando nós fizermos a negação, nós utilizaremos um quantificador existencial. Já em relação ao verbo, nós temos um verbo negativo. Quando nós fizermos a negação, nós utilizaremos um verbo afirmativo. Então, vamos apresentar aqui as possíveis respostas da negação da proposição P. Algum carioca é corintiano? Existe carioca que é corintiano? Existe algum carioca que é corintiano? Pelo menos um carioca é corintiano. Veja que em todos os casos nós temos quantificador existencial e um verbo afirmativo. Vamos ao nosso próximo exemplo. Proposição P. Algum brasileiro é patriota ou o seu equivalente. Existe brasileiro patriota. Nós estamos utilizando aqui um quantificador existencial. Então, a negação utilizará um quantificador universal. Já o verbo é afirmativo. A negação utilizará um verbo negativo. Então, a possível solução ou as possíveis são: nenhum brasileiro é patriota, todo brasileiro não é patriota. Utilizamos aqui um quantificador universal e um verbo negativo. Vamos ao nosso próximo exemplo. Algum estudante não é motivado. Existe estudante que não é motivado. São dois equivalentes. O que importa é que estamos utilizando aqui um quantificador existencial. Então, a negação dessa proposição P utilizará um quantificador universal. Já em relação ao verbo, nós temos um verbo claramente negativo. Então, a negação dessa proposição P utilizará um verbo afirmativo. Então, a possível solução é: todo estudante é motivado. Utilizamos aqui um quantificador universal e utilizamos um verbo afirmativo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo vocês na próxima apresentação.
Tchau!